a nossa vida, pedindo para Deus, para Jesus, para acalmar o ambiente e que tudo seja conforme a vontade de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e assim adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e assim adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Eu vou ler a mensagem de Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Não espere benefício sem haver conquistado mérito. Só a plantação do bem rende o bem, agora e sempre. Todo benefício requer contribuição. Trabalhe, não guarde merecer a bênçãos futuras do céu sem ter esboçada na vida do presente. Não fique na inércia, levante-se. Se errou, comece novamente. Se caiu, reaja, continue. Se alguém precisar de perdão, dê, espere o melhor. Não se prenda ao passado. A misericórdia divina sempre nos renova a oportunidade para a conquista de novo mérito. Boa noite, encarnados e desencarnados. Estamos nesse momento fechados nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, aos nossos anjos de guarda, a Maria Santíssima que se faz presente em nossa vida sempre. Que possamos nos entregar às palavras que vamos ouvir essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Que assim seja. Entendeu?
Boa noite, novamente. A noite hoje vai ser boa. Nós tivemos 4 boa noite. E muito obrigado pelo convite, né, da casa, pela confiança, porque trabalharmos assim como expositores, né, da mensagem do Cristo é uma responsabilidade muito grande. Eu particularmente gosto bastante porque quando eu tenho essa responsabilidade num núcleo espírita, eu preciso reler alguma coisa, e quando a gente relê alguma coisa, a gente acaba elevando o pensamento. E isso tem muito a ver com o nosso tema, né? Nós vamos falar das leis morais. Eu até, quando me perguntaram qual era o tema, eu falei leis morais e amor. Eu vou falar sobre o trabalho, e vocês vão entender o porquê do amor, né? Até se eu pudesse botar aqui a coisinha, eu vou mostrar para vocês, que bonitinho. O trabalho e o amor. Porque não tem como trabalhar sem amar. Não tem como. E eu acho que um dos grandes equívocos na contemporaneidade da humanidade, principalmente nos estudos sociológicos, é considerar o trabalho algo ruim, né? Eles colocam o trabalho, por causa da etimologia da palavra, como servidão no sentido de escravidão. Mas o trabalho é muito mais do que ser escravo de alguém. E servir o outro, se nós formos olhar o Evangelho e todo o ensinamento do Mestre, é servir o próximo. Isso é trabalhar, né? Então, a primeira mensagem, quando veio a inspiração para montar o tema, foi essa que me veio. Porque participar de um núcleo espírita, nós que sendo cristãos, não somos nem considerados nas estatísticas como cristãos, né? Não colocam os espíritas, né, como cristãos nas estatísticas das religiosidades. Mas nós, como cristãos, precisamos compreender que a principal função, e cristãos espíritas, que estudam a base filosófica de Allan Kardec, que quando nós estamos frequentando um núcleo espírita, nós precisamos, primeiro em nós, e depois no outro, nos libertar daquilo que mais nos prende a essa roda de samsara, que é reencarnarmos quase sempre, e nós, quando voltarmos, todos nós aqui, quem tiver dúvida, se eu tiver errado, pode me cobrar depois. Nós vamos ter oportunidades. Mas quase sempre nós voltamos pelos mesmos motivos, com as mesmas coisas. Às vezes a gente vai para uma família para se restabelecer, para fortalecer laços, para refazer maus do passado. Aí, uns dá certo, com outros tu piora. Aí, com aqueles que tu não tinha nada, tu resolve arrumar uma coisa, né? Uma tretazinha, né? E, então, para que nós possamos sair desse vício, desse ranço, não sair da reencarnação, porque o mundo físico precisa de espíritos elevados também, não é só de sofredores, né? Mas para que a gente não fique sempre repetindo as mesmas coisas, nós precisamos nos libertar. Então, fazer parte, frequentar um núcleo espírita, estudar, é porque nós já estamos no momento de despertarmos. Então, a primeira coisa que eu desejo passar para vocês, em nome de Jesus, tá? Desculpe o sorriso, mas quando eu falo isso, eu sempre lembro dos nossos irmãos evangélicos, em nome de Jesus, né? Mas é em nome de Jesus mesmo que eu estou fazendo isso.
porque é uma missão, despertar, acordar. E não importa também se não acordar, mas que a gente tem que tentar, a gente tem. O trabalho é importante. E não existe trabalho se tu não amar. Esse trabalho não vai ser relevante se não houver amor. Então vamos, para que a gente possa, depois dessa introdução, entender, né, exatamente o que é o trabalho. O trabalho é uma lei da natureza. Nada funciona sem trabalho. Uma semente, ela precisa se desenvolver e ela vai buscar dentro das profundezas ali da terra a luz solar para poder, né, começar a se desenvolver. Então existe um trabalho daquele ser que nem raciocina ainda. Os animais, eles vão trabalhar muito para poder se alimentar, para proteger os seus, para poder ter uma vida que não é, com todo respeito aos nossos irmãos ainda no estado primitivo da alma, mas não é nem parte daquilo que nós temos como seres vivos. Eles sobrevivem. Nós não podemos apenas trabalhar pelo pão de cada dia. Até porque hoje nós não trabalhamos pelo pão de cada dia. A gente trabalha pela manteiga, pelo ar-condicionado, pela chimia de morango. Né? Entenderam? Nós trabalhamos pelo conforto. Não é só para sobreviver. E sendo isso uma lei natural, e quando falamos de lei, para que possamos compreender bem, é como a lei da gravidade. Não vou jogar nada no chão aqui, mas qualquer coisa que eu pegar aqui e soltar, cai. É uma lei natural. Essa lei da atração que nos prende, no caso aqui, é o planeta Terra. O trabalho é isso. Não é obrigação, não é só para sobreviver, no nosso caso. É algo que vai nos levar de verdade ao progresso. O trabalho é parte do plano divino. E uma das coisas que talvez outras pessoas também achem engraçado isso, eu sempre penso assim, né? Agora eu estou louco para me aposentar para descansar. Quando eu morrer eu vou descansar. Aí se a gente ler algum livro espírita, algum romance, alguma coisa, a gente descobre que não tem descanso, né? Se alguém aqui trabalha na mesa mediúnica, a gente sabe que não tem descanso. Então, não adianta. Não tem descanso. O nosso problema é esse grande ranço que nós temos e que está na hora de nos libertarmos disso, de que trabalho é sofrimento. Tudo que nós fazemos é muito importante fazer por amor. Né? Se eu for limpar a casa de alguém, no caso, se eu for faxineiro, a pessoa vai me pagar no final do dia. Mas eu tenho que fazer aquilo não só para limpar a matéria, se eu sou espírita, kardecista, cristão. Para limpar também o espiritual. Orar enquanto está fazendo, agradecer pela oportunidade de trabalho. Se, no caso, a minha esposa, ela tem um estúdio de beleza, quando faz o cabelo de alguém, não é só pelo dinheiro. A pessoa quer beleza, ela quer sair bonita. E é uma oportunidade de, quando você mexe em alguém, também limpar aquela pessoa. Ofertar energia e fluido. A gente troca energia o tempo inteiro. Eu sou professor. Quando eu falo com os meus alunos, eu preciso, e todos sabem aqui, quem é pai, quem é mãe, quem trabalha na educação, quem conhece o estado das coisas no momento atual,
que é uma situação difícil, as crianças e adolescentes não querem estar lá, a sua maioria. Acham que tudo tem que ser do jeito deles, mas a minha obrigação é orientá-los e amá-los. E eu posso dizer isso para todas as profissões. Eu citei 3 aqui. Tudo que nós fazemos deve ser colocado amor. Porque sem o trabalho, sem a ocupação, por isso dizem, né, os antigos, mente vazia, oficina do diabo. Porque se você não é útil à existência dos outros, não é a nossa. Se você não serve aos outros, não é a você mesmo. E uma ênfase aqui, se você serve aos outros só pelo ganho material, para colocar o pão na mesa, e não é grato pelo que recebe, mesmo ficando 8, 10 horas fora de casa trabalhando, a sua mente é a oficina do diabo. Nós precisamos despertar para isso. E agora vem a questão, o trabalho não é só força, e cada vez mais ele vai ser menos força. Faz parte da evolução. O trabalho é toda atividade útil, atividade intelectual, atividade moral. Ações de auxílio ao próximo, onde eu posso fazer isso em qualquer atividade. O próprio esforço de aperfeiçoamento nosso, individual, é trabalho. Não é fácil você gostar muito de chocolate e saber que se você não parar, você vai adquirir uma diabetes. Tem que trabalhar isso. Não é pela estética do corpo. A estética do corpo é o reflexo do respeito que nós temos com a nossa saúde. Claro que tem várias outras coisas que acontecem conosco quando estamos encarnados. Às vezes um problema numa tireoide, às vezes uma dificuldade aqui, outra ali, porque nós não sabemos o que aprontamos do outro lado, né? Nós temos esse monte de detalhes, mas precisamos trabalhar nossas vontades. Isso também é esforço. Todo trabalho, todo o esforço é trabalho, seja ele intelectual ou braçal. E todo ele é útil. Mas por que então que a gente precisa trabalhar nisso? Justamente pelo que eu estou falando. Nós já estamos, principalmente nós, que estamos aqui sentados, ouvindo a luz do Evangelho, do Pentateuco, né, da codificação feita por Allan Kardec, organizada por espíritos de grande potencial. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, negados por outros aceitam, né, que o espírito, isso pode dar uma discussão, mas o espírito de verdade, que pode ser o próprio Jesus. E se não for, é alguém muito próximo. E quando a gente percebe nas entrelinhas de tudo aqui, é só um manual, né, com vários livros, obviamente, mas um manual de como nós podemos ser felizes nesse mundo e como nós podemos ser úteis aos outros. Porque nunca é com relação ao eu. É sempre com relação aos outros. Sem trabalho, eu não vou me aperfeiçoar. Sem trabalho, eu não desenvolvo a inteligência. E se eu não desenvolver a inteligência, eu me afasto de Deus. Eu não fiz aqui porque não era o caso. E nem vou procurar, eu tenho aqui uma palestra que eu fiz
sobre cientistas que tentaram comprovar que Deus não existia e acabaram virando defensores da tese. Se você estudar de verdade, sem amarras como um cientista precisa, você vai entender que existe algo, mesmo que não consiga explicar, que é superior. Então, a inteligência, o aumento da inteligência te leva ao aumento do teu desenvolvimento moral. Então, se eu não trabalhar, eu não vou me aperfeiçoar, não vou ficar mais inteligente, não vou me desenvolver moralmente. Sem trabalho, o ser humano permanece na infância intelectual. E alguns adoecem a ponto de quererem ser animais, por exemplo. De quererem viver uma vida física na inércia, aproveitando a vida, chorando a maior parte do tempo, mas aproveitando. Sem trabalho não há progresso. Por isso que é importante o início da nossa conversa. Precisamos nos libertar desse ranço da palavra trabalho. Né? Porque as pessoas tendem a juntar isso. Se trabalhar fosse bom, né? Sempre tem essa coisa. Ou juntar como se fosse uma comparação com a escravidão. Bom, nos mundos mais evoluídos também se trabalha. Para quem tem a oportunidade, teve ou tem e pode ter a oportunidade de estudar a Revista Espírita, tem online, você consegue ler de forma gratuita. Quem quiser comprar tem disposição em vários lugares. Na Revista Espírita tem muitas conversas com espíritos de mundos mais evoluídos. E eles trabalham constantemente. O trabalho é diferente, mas existe trabalho. As necessidades são menos materiais, mas o trabalho existe. Ele é mais intelectual, mais moral, assim como o nosso. Se discute hoje, porque com o advento da inteligência artificial, com as tecnologias, mas não vai mais ter trabalho. Sempre vai existir trabalho. Porque sem trabalho, o ser humano deixa de ter sua principal função, que é o progresso. Nós temos que nos preocupar em nos desenvolvermos, em sermos melhores do que nós mesmos todos os dias, no sentido amplo, não só material. Por isso essa questão de que eu bato nessa tecla aqui, nós estamos num centro espírita. Nós não estamos numa religião materialista ou numa religião totalmente dogmática que só manda a gente fazer as coisas para não ir para o inferno e para ir para o céu. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é nos tornarmos pessoas melhores. Se nós conseguirmos esse desenvolvimento, nós mudamos o mundo. Mudamos o mundo. Se todos nós aqui pensarmos juntos num mundo em harmonia, onde todos têm saúde, todos são felizes. Se nós fizermos isso aqui, durante o trabalho de passe que vai acontecer aqui, todo mundo pensar isso com todas as suas forças. Ontem, até vou fazer essa analogia, né? Nós estávamos falando sobre estudando passe na nossa casa lá no Centro Espírita. E aí eu falei assim, que eu vejo que todo mundo dá o passe, assim, e eu faço força para dar o passe, né? Aí, e não adianta, eu faço. Não tenho, leio, estudo, faço curso com tudo, todo mundo diz, não precisa, filho, não, mas eu tenho que fazer força. Aí, se vocês fizerem isso, é sério, se vocês
façam força com o pensamento. Se todo mundo fizer isso, nessa noite vocês vão perceber que durante uns 2, 3 dias o bairro vai ficar mais calmo. As músicas que alguns vizinhos põem alto demais no fim de semana vão cessar. Eu não estou brincando. Isso acontece. Depois volta, né? Mas aqui, olha quanta gente tem. E aqui não é gente demais. Mas é o suficiente para energizar, porque aqui todo mundo tem o espírito protetor. Espíritos que vêm aqui para trazer seus queridos irmãos para serem atendidos, porque estão aqui perdidos. Eles trazem, são espíritos também interessados no bem. Mais os trabalhadores da casa, mais os espíritos protetores de toda a vizinhança. Se vocês começarem a se concentrar, vocês não têm noção da força que ganha isso. Esse é um trabalho importante. Só que se eu pensar que trabalho é só para pagar conta, eu vou ter a mente vazia. Mesmo trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. E a ociosidade, ela pode ser uma ociosidade moral e intelectual. Porque aí o cara trabalha de segunda a sábado, sai do serviço e aí joga todo o esforço que ele teve e às vezes o dinheiro fora em benefício daquilo que ele acha que é ser feliz. Porque ninguém despertou daquilo que é a verdade mais pura. Nós não estamos aqui para aproveitar a vida. Como dizia Chico Xavier, a vida não é uma banheira de espumas com pétalas de rosas. Pode ser, tá? Nas nossas intimidades, com a nossa família, com as pessoas que amamos, mas se nós fizermos do jeito certo. É claro que dentro de uma evolução espiritual, dentro da própria doutrina, mas cada um faz do seu... Claro que cada um faz do seu jeito, mas se nós estamos aqui num centro espírita, estudando, assistindo palestra, é porque nós já estamos há muito tempo procurando nos melhorar. Então nós já temos mais consciência, então está na hora de despertar. Então, quem está milionário não precisa trabalhar? Precisa. Só que muda o trabalho. Ele tem que ser útil para os outros. Gerar emprego. Proporcionar para que os outros consigam ter estabilidade. Auxiliar sempre que puder. Aí às vezes a gente pensa assim, se eu ganhar na Mega da Virada, aí parece, pelos olhos, tem várias pessoas aqui que tem a minha idade aqui, né? Então eu posso falar. Sabe Pica-Pau, quando ele dizia assim, iates, 52. Iates, sabe que os mais novos não sabem, né? É um personagem que ele ficava imaginando ficar rico assim, com iates, com carros, com comidas e não sei o quê. Ele ficava só pensando nisso, né? Não é isso. É lógico que todo mundo merece ter um conforto. Óbvio que sim, Deus quer isso para nós. Mas nós pensamos só nisso. E aqueles que não podem trabalhar? Porque tem muitos, né? Nós sabemos, muitos co-irmãos de núcleos espíritas, aqui eu não sei, não conheço a fundo o trabalho do núcleo aqui, mas conheço vários que fazem trabalho de assistência a pessoas carentes, dando alimento na rua, auxiliando e tudo mais, isso é importante, certo? Mas essas pessoas, algumas pessoas, não podem trabalhar. De verdade. Ou porque tem um problema de fato intelectual que não consegue, ou físico que impede. E aí o que a gente faz?
tem possibilidade de ajudar, deve ajudar. E se a pessoa, a limitação dela é só física, não é só física, né? Quem tem a limitação sabe, mas a gente pode citar o querido e estimado gigante deitado, né? Para quem não conhece, pesquisem sobre esse caso. Era um homem que dava palestras, auxiliava as pessoas e não conseguia se mexer. Ou eu posso lembrar do estadunidense, que eu esqueci o nome, eu sigo ele na internet, eu sempre esqueço o nome dele, que é um homenzinho que não tem as pernas, não tem os braços, e vive a vida dando palestras motivacionais. Ele não tem palestra, ele não tem braço, ele não tem perna, e ele come, cozinha, ele só tem o Deus é tão bom que deu para ele o suficiente para ele poder segurar algumas coisinhas assim. Ele nada sozinho, ele toma banho sozinho, ele faz tudo. E sempre feliz. A nossa função sempre é ser útil ao outro. Procure a sua missão. Busque aquilo que te dá paixão. Eu hoje sou professor, não é pelo salário altíssimo de juízo supremo. É porque eu amo ouvir o que eu ouço dos alunos que, quando me conheceram, diziam que me odiavam. Ou iam para a direção para tentar me colocar para a rua. E 1 ano e meio depois, ai, professor, o senhor me entende. Continuo chato com eles, mas extremamente amoroso. Essa é a minha paixão. Descubram a de vocês. Trabalho na família, a gente pensa, né? Nós como pais, orientadores, se esforçar para mostrar que os nossos filhos têm que desde cedo assumir suas responsabilidades no lar, porque eles vão ter que assumir na vida. Mas existe um trabalho muito importante, silencioso, constante e profundamente transformador, que é um trabalho de limpar o coração de mágoas. Olha só. Porque esse trabalho é o trabalho que vai mudar tudo no nosso planeta. Limpar o coração de mágoas, de raivas e rancores, para que nele caiba apenas amor. Esse processo é exatamente o que nós chamamos de trabalho moral. É um dos aspectos centrais da lei do trabalho. E aí na questão 675 diz: toda ocupação útil é trabalho. E uma das ocupações mais úteis que nós podemos ter é limparmos o nosso coração, limparmos a nossa mente. O esforço de se melhorar todos os dias e espalhar bondade por onde nós pudermos ir. E para colocar exemplificar, eu tenho uns versos para vocês, que tem como título Corações Sempre Limpinhos. Preste atenção. Numa escola bem cuidada, tinha um mestre encantador. Ensinava com ternura a literatura e o amor. O professor era um sábio, homem de grande valor. Certa manhã de segunda, fez-se um clima sonhador. Ana, então questionadora,
fez pergunta com fervor: como limpar todo o peito, deixando apenas amor? A aluna perguntou: como limpar todo o peito, deixando apenas amor? O mestre então respondeu, com um brilho inspirador: coração é pote limpo para guardar leite de flor. Mas se tiver coisa suja, estragará o seu sabor. Se tiver coisa suja no pote, o sabor vai ser maculado. O coração é a mesma coisa. Aí o Jorge, um outro estudante, esperto, completou: tem que limpar com rigor? Claro, falou o professor. Sem mágoa, raiva ou rancor. Pois o leite mais bonito não combina com horror. A Ana sorriu com doçura, pensando com o instrutor. Então, para ter coisa boa, tem que tirar o rancor? Sim, falou o professor. Só se guarda o que é amor. No nosso coração, só se guarda o que é amor. Então, todos refletiram, cada aluno um pensador, e surgiu um belo plano, repleto em amor e cor. Um projeto de bondade, com um nome encantador. Corações sempre limpinhos, movimento de esplendor, cada dia com gesto simples, espalhando mais calor. Era ensino com afeto, livros, números e cor. Assim, a escola cresceu, com mais paz e mais ardor. Lição simples e tão pura de um mestre sonhador, que a lição do coração elimina qualquer dor. A escola é a vida. O coração são as mentes, as nossas almas. E para que a gente possa, de fato, ter um coração puro, ter atitudes puras, devemos guardar apenas amor. Que essa mensagem fique no coração de todos vocês, mas não só como uma mensagem, como um despertar. Porque esse é o nosso principal trabalho. Obrigado pelo tempo, de vocês, e que as minhas palavras tenham sido úteis. Muito obrigado. Esses versos são meus, tá? Sou eu? Depois que eu faço livro, Assim. Tem no meu Instagram esse verso. Nos versos. Agradecemos as palavras sábias e a mensagem muito linda. Então vamos fechar os olhos e limpar os nossos corações. Fazer um minuto de silêncio. E o que a gente pode tirar desse copo para lavar o nosso coração? Mágoas, rancores, julgamentos, raiva, medo. Tudo que suja o nosso coração. E colocar um pontinho de luz nos nossos corações. É o nosso remedinho, que só nós podemos colocar. E assim, agradecemos a espiritualidade do presente, a todos encarnados e desencarnados. E que essa mensagem, essa palestra de hoje, possamos levar para as nossas famílias. E fazer diferente nesse dia de hoje. Abraçar com o coração. E assim,
Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. e assim seja. Vamos aguardar, né, que agora tem um passe, e todos vão ser chamados. Uma boa noite.